Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Em Números 11:16, eu preguei ontem essa palavra, só que Deus me fez entender algo novo aqui, eu quero compartilhar contigo. Em Números 11:16, eu vou resumir porque eu já preguei essa palavra ontem, só que agora de forma diferente, irmão. A mesma palavra, só que a forma que Deus me deu aqui é diferente. Escuta só. Olha que interessante, a Bíblia diz em Números 11:16 que Moisés ele vai reunir 70 autoridades de Israel. Deus falou: Moisés, já que você está sentindo o fardo pesado, já que você se questionou a mim a fim de conduzir esse povo sozinho, você está sentindo pesado o cargo, então faz o seguinte: reúna 70 autoridades de Israel. Quando Moisés reuniu 70 autoridades, a Bíblia diz assim, no versículo número 26, Números 11:26: Entretanto, dois homens, chamados Eldade e Meldade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e disse a Moisés: Eldade e Meldade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a juventude era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Proíba, meu senhor. Moisés respondeu: Está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que pusesse seu espírito sobre eles. Irmão, segura isso aqui. Se você não deu glória a Deus com isso, perceba um detalhe. Quando Moisés sentiu o fardo pesado, Deus mandou chamar quantos? 70 autoridades para ajudar Moisés a levar o fardo, para ajudar a levar a responsabilidade do povo. Só que percebe que no momento que era para chamar os 70 autoridades, os 70 tinha que se apresentar na onde? Na tenda do encontro, para receber o Espírito do Senhor que está sobre Moisés, na vida deles também. Então o lugar de encontro era na tenda do encontro. Só que a Bíblia diz que dois homens chamados Eldade e Meldade estavam na onde? Onde que eles estavam? No acampamento. Eles não estavam na tenda. A Bíblia diz, eles estavam na lista dos alistados, mas estavam na onde? Fora da tenda. Olha que tremendo. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido na tenda. O Espírito do Senhor veio sobre eles. Agora segura. Percebe que talvez no momento que Moisés chamou os 70, Moisés não percebeu que estava faltando dois homens. Por quê? Esses homens estavam longe da vista de Moisés. Eles estavam na lista, só que porém ausente do líder. Estavam longe do líder. Talvez Moisés não percebeu. Moisés não notou que faltou dois homens ali. Tinha 68 na tenda. Era para ter 70. Faltou dois. Os dois homens estavam na onde? Lá no acampamento. Fora da tenda. Talvez Moisés não percebeu. Ou seja, estavam longe da vista do líder. Mas o Espírito do Senhor alcançou eles onde eles estavam. Então, ou seja, era para estar na vista de Moisés, só que estava longe de Moisés. E o Espírito do Senhor alcançou eles que estavam na lista. Então, ou seja, não estava perto do líder, mas estava na vista de Deus. Porque tem gente que fala assim: meu pastor não liga para mim, não me dá oportunidade. Filho, seu líder pode não estar te vendo, mas Deus está te vendo. Olha esses dois homens. Era para estar na vista de Moisés, dentro da tenda. Estavam longe, mas estava na lista. Por isso que o Espírito do Senhor foi lá sobre eles. Porque eles estavam alistados. Moisés alistou eles, mas Moisés não percebeu que estava faltando dois. Então o Espírito do Senhor alcançou eles. Filho, seu líder pode não estar te vendo, seu líder pode não estar te visando, mas o Deus que está no céu está te vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele observa tanto os bons como os maus. Você está entendendo, filho? Deus está vendo você. O líder pode não estar te vendo, mas Deus está te vendo. Talvez você está ausente do teu líder. Talvez seu líder não está te dando oportunidade. Talvez você fale: meu líder nem liga para mim, nem me dá oportunidade. Mas Deus está com os olhos fitados em você. Só que olha que negócio interessante. Segura. No momento que esses homens estavam longe, eu fiquei me perguntando por que Eldade e Meldade não estavam na tenda, sendo que era para ele estar na tenda. Ele estava na lista. É para ele estar ali junto com os outros irmãos, para o Espírito do Senhor descer sobre eles. Agora, por que eles estavam fora? Sabe o que Deus me fez entender? Falei: peraí, esses 70, a tarefa dele era ajudar Moisés a levar o fardo dos outros. Porque percebe que Deus falou: Moisés descerei sobre eles, eles ajudarão na responsabilidade de conduzir o povo. Assim você não vai levar tudo sozinho. Ele vai ajudar vocês a levar o fardo, Moisés, os 70. Então percebe que os 70 tinham a responsabilidade de ajudar Moisés a carregar o fardo. Só que dois fizeram o quê? Saíram, não ficaram na tenda. Porque quando se fala de fardo, a maioria, quando se fala de fardo, não quer. Quando se fala de fardo, quer ficar ausente. Quando se fala de fardo, quer vazar. Filho, Jesus disse para a multidão, lembra? Ele virou para a multidão e disse assim: diga a vocês que não renunciar, não tomar sua cruz, não me seguir, não pode ser meu discípulo. Percebe? Jesus deixou bem claro que quem me seguir vai ter que carregar fardo, cruz, dificuldade. Ele falou isso para a multidão porque ele sabe que nem todo mundo quer. Por isso que ele falou isso para a multidão. Então percebe que quando se falou de fardo, Eldade e Meldade estavam fora.
não estava na tenda. Porque é isso que o povo quer. O povo não quer carregar fardo, não quer carregar responsabilidade. O povo não quer assumir a responsabilidade. Pode perceber que esses dois homens que estavam fora, era para ajudar Moisés na onde? Na responsabilidade do povo. Mas falou de responsabilidade, falou de fardo, ficaram fora. Porque a maioria não quer fardo. Eu quero dizer para você que o evangelho é fardo. Porque Jesus falou que não renunciar, não tomar sua cruz, fardo, cruz, e não me seguir não pode ser meu discípulo. Seguir a ele, filho, é isso, é fardo. Só que uma coisa que eu acho interessante, quando os dois estavam profetizando, lá fora a Bíblia diz que um jovem viu e foi contar para Moisés: ó, Eldade e Meldade estão profetizando. Agora interessante, eles estavam fora do acampamento, aliás, fora da tenda, estavam lá no acampamento, mas estavam profetizando. Agora por que eles estavam profetizando? Porque eles estavam na lista, ou seja, estava fora da tenda, mas estava na lista. Eles eram esses dois faziam parte dos 70. Então por isso que eles profetizaram, porque no momento que Moisés colocou na lista, Deus viu, Deus falou: peraí, eles estão fora, mas está na lista. Então eu vou alcançar ele onde eles estão. Não importa se está dentro ou está fora. Minha presença alcança. O salmista vai dizer: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, mesmo ali a tua mão me guiará. Para onde poderei me ausentar do teu espírito? Não tem como fugir. Eles até podiam estar fora da tenda, mas estava lá no acampamento, fora da tenda. O Espírito do Senhor alcançou ele onde eles estão. Não tem como se ausentar de Deus. Se está na lista, vai ter que fazer parte. Não importa onde está, Deus alcança. Oh glória! Só que escuta isso aqui. A Bíblia diz que quando viram Eldade e Meldade profetizando, um jovem foi contar para Moisés: ó, estão profetizando lá no acampamento. Aí a Bíblia diz que Josué falou assim: proíba, meu Senhor. Por que Josué mandou proibir? Porque Josué falou: Senhor, eles não estão lá na tenda, estão fora, está profetizando, proíba. Porque tem gente que é assim, só porque está fora acha que não tem dignidade. Não, eles estão fora. Não, Moisés, estão fora, ele não estava na tenda. Como que estão profetizando lá fora? Só que estava na lista, filho. Então, ou seja, Josué estava querendo que Moisés parasse eles, só que eles estavam na lista. Estavam fora, mas estavam na lista. Porque tem gente que acha que você não é digno só porque está fora. Só porque está fora não é digno. Só porque está fora não merece. Então por isso que Josué falou: proíba, Senhor, porque está fora. Ei, filho, quem é você para querer proibir que Deus escolheu? Eita, Jesus. Quem é você, filho? Olha o que Moisés falou quando Josué falou: proíba. Moisés falou: está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor aqui fosse profeta e que o Espírito do Senhor estivesse sobre eles. Por que Moisés falou isso? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Espírito do Senhor estivesse sobre eles. Sabe por que Moisés falou: quem dera se todo mundo aqui tivesse o Espírito de Deus? Por quê? Porque quem tem o Espírito de Deus é guiado por quem? Por Deus. Lembra que em Mateus 3, Jesus ele recebe o Espírito Santo, desceu sobre ele. Em Mateus 4 vai falar: o Espírito do Senhor levou ele para o deserto. Então percebe que Jesus é guiado pelo Espírito do Senhor. Ali, foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Porque tem o Espírito de Deus é guiado por Deus. Por isso que Moisés falou: quem dera que todo mundo fosse guiado por Deus. Pelo menos não ia ter mais trabalho com esse povo. Você está entendendo, filho? Pelo amor de Deus. Por isso que Moisés falou assim: quem dera todo mundo aqui tivesse o Espírito de Deus. Pelo menos não ia ter todo esse trabalho. Porque quem tem o Espírito de Deus é guiado por ele. Não ia ter esse trabalho todo. Quem dera se todo mundo aqui tivesse. Quem dera se o mundo todo, todas as pessoas do mundo tivessem o Espírito de Deus. Quem dera. O mundo não estaria assim hoje. Se todo mundo tivesse a presença de Deus. Você está entendendo? Por isso que Moisés falou: quem dera se todo mundo aqui fosse profeta. Moisés falou para Josué: está com ciúmes por mim? Agora interessante, se Josué mandou Moisés proibir, significa que Moisés tinha uma autoridade. Porque Josué se lembrou quando o povo murmurava lá, Deus mandou fogo, o povo pediu para Moisés, Moisés orou e Deus cessou o fogo. Então percebe que quando Moisés pedia, Deus cessava. Por isso que Josué falou assim: vai lá, Senhor, proíba eles. Aí Moisés falou: quem dera o Espírito do Senhor estivesse sobre todo mundo aqui, deixa eles profetizar. Está com ciúmes por mim? Moisés não era invejoso, Moisés não era um homem que tinha inveja. Filho, Moisés, por isso que a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso e mais humilde da terra. Moisés tinha humildade para reconhecer também que aqueles homens eram escolhidos por Deus. Se Deus escolheu, quem sou eu para proibir? Moisés estava dizendo isso para ele. Se ele estava na lista e o Espírito do Senhor alcançou eles, eu vou proibir? Eu não vou proibir. Porque quem dera se todo mundo aqui tivesse o Espírito de Deus. Talvez ainda ter todo esse trabalho de conduzir esse povo rebelde. Você está entendendo que... Eita glória! Quanto mais tiver pessoas com presença de Deus, menos trabalho dá. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. É muito forte, irmão.